bem-vindos para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre um período da história do Brasil que se chama República Velha. O espaço de tempo entre a proclamação da República em 15 de novembro de 1889 até a Revolução de 1930. Este período corresponde à República Velha, que está dividida ou classificada em duas partes principais. A República das Espadas, como ficou conhecido o período de 1889 a 1894, porque dois militares estavam no poder, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Para entendermos a situação, nós temos que partir do seguinte pressuposto: havia o regime militar e havia também o regime civil governando o Brasil. Na primeira parte, que é chamada de República das Espadas, o militarismo está presente porque tanto o presidente da República quanto o vice eram militares. A segunda classificação da República Velha, que vai de 1894 a 1930, é chamado de política café com leite. Isto porque, nesta segunda parte, havia um revezamento de candidatos de São Paulo e de Minas Gerais. Aquela questão dos produtores de leite e dos produtores de café. Por esta razão, recebeu o nome de café com leite. É interessante lembrarmos que essa época no Brasil foi uma época de ditadura, foi uma época de muitos conflitos em várias partes do Brasil. Inclusive destacamos uma revolta que aconteceu no Rio de Janeiro em 1904, que ficou conhecida como a Revolta da Vacina. Assim que terminou o sistema imperial no Brasil, ou seja, o governo de Dom Pedro II, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República. Havia muita expectativa em função dessa nova forma de governo, porque a ideia é que trouxesse mais democracia, mais fortalecimento para o povo, principalmente para as camadas mais pobres. Infelizmente, não foi isso que aconteceu, por conta das ditaduras e por conta de muitas situações que continuavam beneficiando uma camada elitizada da sociedade brasileira. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca assumiu a presidência da República no ano de 1889 de forma provisória. No ano de 1891 é promulgada então a primeira Constituição do Brasil republicano. Então a primeira Constituição republicana foi no ano de 1891, porém, em termos gerais, a segunda Constituição brasileira. Apenas muda o sistema. Então, após a proclamação da Carta Magna de 1891, o Marechal Deodoro da Fonseca passou a ser alvo de muita perseguição dos oposicionistas de seu governo. De tal forma que, após a promulgação da primeira Constituição, se retirou do poder, entregando o cargo de presidente para o seu vice, o Marechal Floriano Peixoto, que governou até o ano de 1894. Vale a pena a gente dizer que no governo de Floriano Peixoto aconteceram muitas situações que tornaram a imagem do presidente cada vez mais depreciativa. Tanto é que ele foi deposto do cargo. Algumas situações importantes que temos que entender no Brasil República é que o sistema republicano ele já passou por três classificações diferentes. A República Velha, que é o período que vai de 1889 a 1930. Depois disto veio a República Nova, que foi a era de Getúlio Vargas, de 1930
a 1945. E, por último, o sistema republicano contemporâneo, ou a República Contemporânea, que se estende de 1945 até os dias atuais. Então, nós temos aí grandes presidentes que, obviamente, sofreram muito com a questão das perseguições oposicionistas, mas isto sempre fez parte da história do Brasil. Não podemos negar os feitos de Floriano Peixoto, nem tampouco do Marechal Deodoro da Fonseca. Afinal de contas, se não fossem os dois, nós ainda provavelmente estaríamos no regime imperial, que já estava fora de cogitação para nossa realidade naquela época. Então, os principais presidentes da República Velha, além dos dois primeiros que já falamos, foram os seguintes: Prudente de Moraes, que foi de 1894 a 1898. Depois dele veio Campos Salles, de 1898 a 1902. Na sequência, de 1902 a 1906, Rodrigues Alves. De 1906 a 1909, Afonso Pena. De 1909 a 1910, Nilo Peçanha. De 1910 a 1914, foi a vez do Marechal Hermes da Fonseca. De 1914 a 1918, foi Venceslau Braz. Este presidente tem uma particularidade, porque em seu governo houve a Primeira Guerra Mundial, na qual o Brasil também participou a partir do ano de 1917. De 1919 a 1922, foi a vez do presidente Epitácio Pessoa. De 1922 a 1926, foi a vez do presidente Arthur Bernardes. E, finalmente, o último presidente da República Velha foi de 1926 a 1930, que foi Washington Luiz. E depois disto houve a Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas. Então chegou ao fim a República Velha e também a política do café com leite. De modo geral, todos esses presidentes fizeram parte de um contexto da história do Brasil que foi muito atribulado, por conta de várias revoltas populares que aconteceram naquele período, e nós estudaremos posteriormente. A República Velha foi uma forma de governo que levou o Brasil a várias situações políticas, ao início do crescimento e desenvolvimento das cidades, mas também causou grandes problemas sociais à medida em que as cidades cresciam, porque as populações mais pobres foram sendo, de certa forma, tiradas das cidades e começaram então a se instalarem nos morros. As favelas começaram a surgir ainda na República Velha, no Rio de Janeiro. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a próxima!